Olá, boa noite. Boa noite para você. O Supremo Tribunal Federal começou a discutir hoje se há omissão legislativa para a criminalização de homofobia no Brasil. Esse será o tema também da sessão de amanhã no Supremo. Vamos conversar agora com a repórter Carla Lucena, que acompanhou os trabalhos no plenário hoje. Ao vivo tem os detalhes para a gente. Boa noite, Carla. Olá, Érica. Boa noite para você, boa noite a todos. E é exatamente isso. Hoje nós tivemos apenas, então, o início do julgamento dos dois processos que tratam sobre a criminalização da homofobia e também da transfobia no Brasil. Um dos principais pontos que vai ser discutido, que está sendo discutido aqui no Supremo, é se há demora e também omissão do Congresso Nacional ao não aprovar leis que criminalizam atos homofóbicos e também relacionados à transfobia. No começo da sessão de hoje, os ministros Celso de Mello e também Edson Fachin, que são os relatores desses dois processos, eles fizeram a leitura dos relatórios, que é quando os ministros apresentam do que se tratam essas ações e quais são os pedidos das partes nesses processos, até porque esses pedidos são os que vão ser analisados durante os votos dos ministros. Os votos dos relatores, os ministros Celso de Mello e também do ministro Edson Fachin, está marcado para a sessão de amanhã. Na sessão de hoje, o ministro Celso de Mello, inclusive, disse que tem um voto longo, extenso, justamente por se tratar de um tema delicado e que exige a atenção redobrada aí dos ministros aqui do STF. Vamos agora acompanhar na reportagem, então, como foi a sessão de hoje. A ação da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros chegou ao Supremo em 2012 e a do Partido Popular Socialista em 2013. Na ação, o PPS pede criminalização de todas as formas de ofensas individuais e coletivas, homicídios, agressões e discriminações motivadas pela orientação sexual ou identidade de gênero, real ou suposta da vítima. Prazo fixo para o Congresso Nacional aprovar lei criminal contra a homofobia e transfobia. Indenização às vítimas. Da mesma forma, a ABGLT pede inclusão da homofobia e a transfobia como pedido alternativo à criminalização específica na lei de racismo até que o Congresso Nacional aprove legislação sobre este tema. A Constituição exige a criminalização do racismo, da violência doméstica, para quê? Para proteger os grupos raciais minoritários, a mulher. Então, entendendo que a Constituição exige a criminalização da homotransfobia, ela o faz para proteger a população LGBTI em seus direitos fundamentais. A Advocacia Geral da União e o Senado Federal são contrários às duas ações. A AGU destacou que cabe aos parlamentares discutirem esse tema e que a Constituição não exige lei para criminalizar a homofobia. O advogado do Senado ressaltou que há projetos em tramitação e que é preciso preservar a independência do Congresso. Não há que se falar em omissão do Senado Federal em discutir a matéria, especialmente porque não há norma penal em vigor, porque há a norma penal em vigor, que é o Código Penal, que já pune fatos discutidos, e o que se pretende aqui é o aperfeiçoamento da legislação penal. Inexiste qualquer comando constitucional expresso que exija tal tipificação criminal específica. Já existe tipificação penal para tutelar os bens jurídicos em debate. 8 advogados falaram como amigos da corte. Eles não são partes do processo, mas têm interesse na questão jurídica em discussão. As entidades apresentaram pontos a favor e contra a criminalização da homofobia e transfobia. São inadmissíveis quaisquer sanções criminais, mas não só criminais, cíveis também. O mandado de injunção visa somente que o Estado brasileiro se comprometa a punir aqueles que violam o nosso direito mais valioso, o direito à vida. Quem acompanhou a sessão e tem outros detalhes é a consultora jurídica Renata Spada. Boa noite, doutora Renata. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Renata. Renata, explica pra gente, são duas ações, né, pelo que a gente viu aí, que discutem isso, que questiona. Explica pra gente qual o conceito e o que elas pedem. Perfeito. Apesar de serem duas ações e discutirem o mesmo tema, que é a normatização do crime de homofobia, são diferentes. A ADO, que é a ação direta de constitucionalidade, é muito mais conhecida do público que o mandado de injunção. A ADO ela é utilizada para qualquer omissão alegada na Constituição Federal.
Já o mandado de injunção, que é a segunda ação que está sendo julgada e foi proposta pela Associação de Lésbicas, Gays e Transsexuais, ela julga ela é proposta somente para a omissão quando trata de direitos e liberdades e garantias individuais. Lembrando que a liberdade de expressão, a liberdade e a garantia individual do cidadão é a principal linha argumentativa tanto da associação quanto no PPS na propositura das ações. Qual é a lei que é utilizada hoje para punir quem agride homossexuais? E, atualmente, a exemplo da violência contra a mulher, o crime de homofobia, por não ser normatizado, é punido, segundo o Código Penal, como um crime comum. E a defesa, as partes a favor da criminalização, utilizam essa omissão, essa falta de lei, porque uma pessoa hoje que comete um crime motivado pela homofobia, ela responde por um crime comum e o que é analisado é não o motivo que gerou o crime, o que é analisado é a gravidade. Então, é possível que uma pessoa que cometeu esse tipo de crime, se é uma lesão grave, ela pode responder até em liberdade. Pode, inclusive, se for uma lesão leve, não responder, fazer um acordo com o Ministério Público, que nós chamamos de transação, e responder em forma de pagamento de cestas básicas. O que acontecia com a violência contra as mulheres antes da Lei Maria da Penha. Ou seja, a gravidade do motivo é um dos principais argumentos, né, das duas ações que tiveram início hoje, né, no STF, que não pode um crime injustificado, uma atitude injustificada, não ter uma gravidade, ou seja, não ter um agravante na sua pena. A crime de racismo, o racismo antes da lei, ele também era punido como uma discriminação, né? Na verdade, como calúnia. E agora não, agora ele tem a gravidade. O projeto de lei de 2001, que requer a criação dessa lei referente à criminalização da homofobia, exige também que a pessoa não pague fiança e que não tenha esse direito de responder em liberdade, como ocorreu com o crime de racismo. É o que se pretende. Certo. Só para confirmar, esse assunto volta amanhã, né? Perfeito. Hoje nós tivemos início dos trabalhos, inclusive o ministro Dias Toffoli alertou no início do julgamento que todos os processos marcados para a data de hoje seriam suspensos e que não seriam julgados amanhã e estão dependendo de uma nova data e que amanhã seriam os votos. Hoje, tanto a parte contrária quanto a parte a favor deram suas declarações, né? Hoje nós tivemos todas as defesas e amanhã teremos os votos dos nossos ministros e dando muita importância para o ministro, né, Celso de Mello, que é o relator. A partir das 14 horas. A partir das 14 horas. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. De nada, eu que agradeço.